Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso sexto evento já da nossa Semana Profissionalizante. É muito bom lembrar que a gente tem evento até sexta-feira, de manhã e de noite. A gente vai mandar o link pelo WhatsApp, tem no nosso Instagram também. E hoje a gente está aqui com o Matheus Fonseca. Ele vai falar um pouco sobre processos seletivos e como vai funcionar a nossa dinâmica. O Vitor, ele mandou já o link do slide para vocês fazerem perguntas. O Matheus vai compartilhar com a gente e aí, no final, a gente passa para as perguntas de vocês. Então, fiquem atentos. O Matheus, ele é gerente de produtos de RH no Grupo Móvel. Ele lidera as áreas de Talent Acquisition, Talent Boost, Cultura e Diversidade e Inclusão. O Matheus, ele começou a carreira dele nas áreas de venda e de marketing, mas em 2017 ele migrou para a área de RH e atua até hoje. Eu conheci o Matheus porque ele deu um suporte gigantesco num processo seletivo que chama Mobile Dream. Pesquisem, porque é incrível, sensacional. Eu acredito que o Matheus vai poder falar melhor sobre processos de modo geral. Então, Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A palavra é toda sua. Boa, imagina, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, Giovana e todo mundo que tá organizando. Eu gosto muito de participar desses momentos, porque eu lembro da época que eu estava na faculdade, e aí quando eu falo época parece que é muito tempo atrás, mas acho que faz uns 6 anos, mais ou menos, tão pouco tempo. E eu lembro quanto que era valiosa essa troca, assim. Eu estudei administração de empresas no interior do estado de São Paulo, Tupã. Naquela época a gente, né, fazia as coisas ainda no presencial, e Tupã fica a 600 quilômetros de São Paulo, então nosso acesso era muito limitado, e eu valorizava muito quando eu tinha algum acesso a alguém que fazia parte de alguma empresa que eu admirava, porque isso, enfim, abria minha cabeça e abria as possibilidades. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de participar e de trazer algum conteúdo. E aí, quando eu estava falando com a Giovana, o desafio, né, o tema que ela trouxe foi falar um pouco mais sobre processos seletivos, assim, como se comportar, como lidar, como organizar a atuação em processo seletivo e um pouco mais sobre o que as empresas estão valorizando. E aí eu preparei, no meu processo aqui de reflexão, 5 tópicos que eu acho que são muito importantes de serem falados, assim. E aí, só dando um passo atrás, e dando um contexto de Móvel, né, o que é essa Móvel que eu trabalho e o que é o Grupo Móvel, de uma maneira bem breve. A Móvel é uma empresa brasileira que surgiu em 98 como uma empresa de tech e ao longo dos anos foi mudando até chegar no cenário atual, onde a Móvel é uma empresa que encontra, investe e acelera outras empresas de tecnologia. Então, nós somos uma empresa que, né, trabalha através de investimentos, de M&A, colocando capital em outras empresas e dando suporte para que elas cresçam no potencial que a gente acredita que elas têm para crescer. E a partir do momento que a gente faz esse investimento, a gente traz a empresa e ela passa a compor o Grupo Móvel, que é o conjunto de empresas investidas pela Móvel, onde a gente tem o iFood, a Simpla, Zup, Móvel Pay, Afterverse, Play Kids, Mensaheiros Urbanos, Mova, Cinti, e acho que é isso, não esqueci nenhuma. Então, Móvel é uma investidora e Grupo Móvel é o conjunto das empresas que fazem parte que são investidas pela Móvel. E aí, entrando agora especificamente no tema, né? Quando eu estava fazendo meu processo de preparação, eu desenhei esses 5 tópicos que eu comentei, e acho que o primeiro que é importante de falar, gente, com vocês, é um pouco sobre contexto, assim, né? Então, o que são os processos seletivos nesse momento que a gente está vivendo? Como que os processos seletivos estão acontecendo, né? Como que as empresas estão vendo esses processos seletivos ou estão vendo esses programas, seja de estágio, trainee ou processos seletivos no geral? Acho que o primeiro ponto, que aí talvez seja bem óbvio para todo mundo, né? Não é novidade, é que agora é quase que impossível pensar num processo seletivo presencial. E, sinceramente, eu acho que essa é uma realidade que vai se manter para a grande maioria das empresas, mesmo depois da pandemia. Quando a gente entrou na pandemia, e obviamente ninguém queria ter passado por uma pandemia para descobrir isso, a gente entendeu que não fazia mais nenhum sentido fazer processos seletivos presenciais, e que sim, é possível gerar uma experiência incrível para as pessoas, para os candidatos e para as candidatas estando online, e mais do que gerar uma experiência incrível, era possível expandir as possibilidades do processo seletivo. Assim. A gente conseguia trazer para perto pessoas de vários lugares do país todo e até de outros países, como é o nosso caso, para participar de um processo pelo fato de estar online. Assim. Então, hoje, acho que a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que não existe nenhuma barreira, né, geográfica para participação. Então, não é porque você está em São Paulo, ou está em Ribeirão Preto, ou está em Campinas, ou está em São Carlos, ou está no Rio de Janeiro, Minas, Pará,
que você não pode participar de um processo. Isso traz, óbvio, alguns benefícios para vocês, porque podem participar de vários processos de todos os lugares, mas isso traz também um nível de competição muito maior, porque agora a faculdade ou a empresa, o escritório que você estava mirando, provavelmente está sendo mirado por várias outras pessoas do país todo. E aí o segundo ponto é que a mesma forma que os limites geográficos foram quebrados por meio, né, da pandemia e dessa adaptação para online, há algum tempo, acho que as empresas já têm olhado para os processos seletivos e derrubado as barreiras de área, né? Então, eu estudo direito, então eu tenho que me inscrever só em faculdade, em processos de direito. Eu estudo engenharia, então eu vou me inscrever só em processos de engenharia. E cada vez mais, isso perde relevância. E aí eu vou falar, obviamente, da realidade do Grupo Móvel, mas é uma realidade que talvez muitas empresas estejam vivendo. A gente, sinceramente, não olha em nenhum momento para isso. Não me importa se você está fazendo administração, direito ou engenharia da computação, e sim o que você está vivendo, o que você viveu na sua oportunidade, e como que aquilo está conectado com o que você quer fazer aqui dentro, assim, com a vaga que você está se inscrevendo no processo, ou mais do que com a vaga, com a cultura que a gente tem aqui. Então, acho que a primeira crença que tem que ser quebrada é a geográfica, então provavelmente isso não vai voltar a existir. A segunda barreira que tem que ser quebrada é a diária. Não limitem o olhar de vocês para coisas que estão, obviamente, conectadas com o que você estuda, e sim com o que você quer fazer, não para o restante da vida, porque nossa carreira é cada vez mais fluida e as coisas vão mudar, mas o que você quer começar a fazer, assim, o que você quer fazer no próximo ano. E uma terceira coisa que é importante falar sobre o contexto atual de processos seletivos é que, gente, sinceramente, eu acho que nunca teve tanta oportunidade, assim. O mercado tá borbulhando absurdamente. Tem muita empresa no Brasil crescendo muito, mesmo no meio de uma crise. O mercado de tecnologia tá absurdamente, tá em uma expansão absurda, assim, provavelmente é um cenário que nunca foi imaginado e que nunca foi vivido por ninguém aqui no Brasil. Falando, obviamente, do mercado de tecnologia, né? A gente já teve outros booms econômicos e outros booms de mercado, mas talvez não do mercado de tecnologia como a gente está vendo agora. E essa expansão absurda gera uma quantidade de oportunidades para vocês quase que inimaginável, assim. E isso gera também uma possibilidade de fazer escolhas. E aí, óbvio, eu estou me colocando aqui num lugar de bastante privilégio, de ter vários processos seletivos, que eu imagino que muitos de vocês vivem também, e eu sei que nem todo mundo vive, né? Porque, putz, eu vou agarrar a primeira oportunidade porque eu tenho que ganhar um salário para pagar o curso de inglês que eu tô fazendo, e tá tudo bem. Mas hoje existem muitos programas, existem muitas vagas no mercado, existem muitos programas de estágio, muitos programas de trainee que possibilitam que vocês escolham, assim. Então, o terceiro ponto que eu queria colocar nesse contexto inicial, e eu sei que ele é complexo, porque quando a gente tá na faculdade, a gente tá num desespero para sair e encontrar alguma coisa, mas é que cada vez mais é possível escolher, assim. Não é mais só sobre a empresa escolher quem ela quer para ser estagiário, estagiária, trainee, analista, assistente ou qualquer coisa assim, e sim sobre o que vocês vão escolher. Então, acho que o contexto inicial aqui tem um foco de, primeiro, reforçar, não existe mais barreira geográfica e provavelmente ela nunca mais vai existir, ou não para a maioria das empresas. Segundo, não existe mais limite de área para a maioria das empresas. Não é porque você estuda direito, administração e engenharia que você precisa trabalhar com aquilo. E terceiro, mas não menos importante, cada vez mais as empresas estão entendendo que é uma escolha mútua, não é só sobre a empresa de escolher, mas sobre você escolher a empresa. Segundo tópico que eu preciso falar com vocês é que o processo seletivo, ele começa muito antes de começar. E é estranho, mas é verdade. E aí, falando sobre a minha própria experiência, assim, eu fiz parte de empresa júnior durante toda a minha faculdade. E aí, como quase todo viciado em empresa júnior, eu deixei para ver as oportunidades de estágio só no último semestre. E aí, chegou lá no último semestre, eu perdi todas as datas, perdi todos os processos seletivos, falei, ferrou, nunca mais vou passar em nada na minha vida, agora não vou ter mais o que fazer. E aí isso me gerou muita frustração e me gerou muita reflexão. E agora que eu estou do outro lado, eu começo a perceber o quão importante é você começar a se preparar muito antes do processo seletivo. E aí que eu digo se preparar muito antes do processo seletivo não é fazer uma lista de empresas de processo, salvar link e começar a se inscrever em toda e qualquer empresa, mas começar a refletir. Porque quando a gente faz uma escolha de processo seletivo, eu sei que apesar do desespero, né, a gente quer encontrar qualquer coisa e entrar e tirar esse peso das costas, a gente está fazendo uma escolha que pode influenciar muito os nossos próximos passos, assim. De novo, não é fechado, a nossa carreira é fluida,
mas pelo menos no próximo passo, aquilo vai ser muito decisivo. E aí o que vocês precisam pensar antes de qualquer inscrição, antes de sair salvando o link, é o que você quer, assim. E aí, quando eu digo o que você quer, não é quanto você quer ganhar de salário, é o que você quer fazer, que resultado que você quer entregar. Durante grande parte da nossa vida, e principalmente da adolescência, a gente não pensa sobre isso. A gente segue o fluxo natural, né? Eu fiz escola, me formei. Aí falaram que eu era bom nisso, ou boa nisso, e que eu tinha que ir para a faculdade, então eu fui para a faculdade. E agora estão me falando que eu tenho que conseguir um estágio, então eu vou lá e vou conseguir um estágio. E o mais óbvio é, eu estou estudando direito, eu vou estudar, vou me inscrever para escritório de advocacia, vou entrar na carreira de advogado ou advogada, depois eu vou me inscrever para algum concurso, vou virar tal cargo, e depois vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você só vai, você não pensa. Isso é acho que é a receita da infelicidade, assim, porque você vai, em algum momento da vida dá um estalo e você fala, calma, onde que eu tô? Para onde eu fui? Eu só fui porque falaram que eu tinha que ir, mas para onde eu fui? Então é muito importante que vocês pensem, porque senão vocês vão seguir o caminho óbvio, assim. E talvez o caminho óbvio não seja o que vocês querem, não seja o que faz sentido para vocês. Então não é porque você estuda direito que você tem que trabalhar com direito. Talvez você não tenha, talvez você não queira trabalhar com direito. Talvez aquilo que você aprendeu na faculdade seja muito útil em uma outra área. Talvez você seja uma ótima pessoa para trabalhar com Customer Success, com vendas, com RH, não importa, mas o que você quer? E, de novo, não é o salário, e talvez não seja nem a área, é tipo, que resultado que você quer entregar? O que te deixa muito feliz, que te deixa no flow, que te deixa, putz, no seu melhor estágio, assim, no seu melhor estado. Então, acho que a primeira coisa no pré-processo seletivo é essa reflexão, né, de o que você quer. E mais o que você quer, é por que você quer. Ah, eu quero. E aí a gente tem muito essa mania, né? Porque acho que a nossa geração foi educada que a gente tem que ter um propósito, e a gente fica tentando caçar uma frase bonita para resumir qual que é o nosso propósito. Meu propósito é disruptar sei lá, o mercado jurídico e fazer com que toda. Tá, isso é uma frase bonita. Esse é realmente o seu motivo, assim, tipo, o que você quer da. E não é da sua vida, porque a gente talvez nem saiba. Mas o que você quer entregar, assim? Você quer ser lembrado pelo quê? Quando lembrar, a Giovana. A Giovana, putz, ela é uma pessoa tal coisa. O que é esse tal coisa, assim? É refletir o que você quer fazer e por que você quer fazer aquilo. E o terceiro ponto, a terceira reflexão, e sim, demanda muita reflexão, é porque você quer fazer aquilo em determinado lugar. Então, putz, beleza, eu sei que eu quero fazer tal coisa, gerar tal impacto, eu quero gerar esse impacto por isso, por aquilo, eu quero gerar esse impacto no mercado de tecnologia, na Móvel, no iFood, na Simpla, no Nubank, por causa disso. E aí, esse por causa disso é muito importante, gente, porque, eu quero gerar um impacto. Por que você quer gerar um impacto? Porque eu acho que as pessoas precisam de impacto. Tá, beleza. Isso você pode fazer em mais ou menos 35 empresas, assim, da cidade de São Paulo. Se você der um Google, você vai encontrar 35 empresas que você pode fazer isso que você quer. Por que você quer fazer aquilo naquele lugar? Por que você quer trabalhar no escritório X e não no Y? Porque talvez no X e no Y você consiga chegar no que você quer. Você consiga entregar o resultado que você quer. Mas por que você está escolhendo o X e não está escolhendo o Y? Essa reflexão, gente, é muito importante para largada, assim. Não adianta sair correndo sem pensar. De novo, a gente tem a mania de sair correndo e seguir o fluxo normal da vida, e esse fluxo normal da vida não é o fluxo que faz sentido para todo mundo, e cada vez menos ele vai fazer sentido para todo mundo. A gente está num contexto que as coisas estão mudando muito, assim, e se a gente não parar para pensar sobre essas mudanças, a gente vai viver uma vida que, no final do dia, a gente vai refletir e vai falar, não faz sentido o que eu estou fazendo aqui. E aí, beleza, né? Isso é pré-processo, essas três reflexões são importantes, mas mais do que isso, é importante, gente, que vocês saibam que o resultado do processo, né, lá no final do dia, o passei ou não passei, ou, tipo, deu match ou não deu match com a vaga, tá muito relacionado com o que vocês estão vivendo agora, assim, com o que vocês estão vivendo na faculdade. Sinceramente, como eu falei, né, a gente não olha, a Giovana fez direito, então vamos aqui entender se ela lembra de todas as leis do mercado de tecnologia. Não quero saber isso. Eu quero saber o que a Giovana fez durante a faculdade dela. O que ela viveu? Ela bateu a cabeça? Ela fez cagada? Deu certo? Não deu? Ela construiu alguma coisa? O que ela construiu? O que ela gerou de resultado? E aí não tô falando que vocês na faculdade têm que ter, nossa, uma pressão absurda de fazer 35 estágios e resolver. Não, mas o que você tá vivendo? Se você tá só fazendo a aula,
parabéns, tem mais ou menos umas 800 pessoas no quarteirão que estão fazendo a mesma coisa, e isso não vai servir de muita coisa, não. Mas sim o que você vive, assim. Mas, putz, eu tenho que trabalhar, porque, putz, minha família não tem como me manter ali só fazendo faculdade, eu tenho que trabalhar. Tá bom, o que você fez nesse trabalho, nesse estágio? Mas eu era a recepcionista de uma escola de inglês. Ótimo, o que você fez ali? Você mudou o jeito que eles fazem o controle? Você gerou uma experiência melhor para as pessoas? Não é o quão glamuroso é o que você faz, e nem sobre a quantidade de coisas, e sim sobre o que você consegue construir e como que aquilo vai entrar na sua bagagem, assim. No final do dia, no processo seletivo, e aí eu tô falando da Giovana, gente, porque ela fez parte do Mobile, tá? Nenhum favoritismo aqui, mas só porque eu tenho mais contexto. Mas a gente não estava avaliando a Giovana pelo que quais matérias ela fez, qual nota ela tirou, se ela fez estágio prévio ou não, mas sim sobre o que tudo isso significou para ela. Ela tirou as melhores notas, fez várias pesquisas incríveis, e isso fez com que ela se tornasse uma pessoa mais analítica, uma pessoa que aprende rápido, uma pessoa que lida com frustração. Então, beleza, são essas coisas que significam. E não se ela fez 10 pesquisas, e sim o que ela ganhou e como isso virou bagagem para ela. E aí é muito importante que vocês saibam dar significado para a bagagem de vocês, assim. Na maioria das vezes a gente vive as coisas e a gente não sabe dar significado para isso. A gente vai, eu fiz um estágio, e aí perguntam para você, você fez um estágio, e aí? Eu lançava nota no sistema. Puta, e aí, o ruim não é você lançar nota no sistema, é você não ter tirado nenhum aprendizado disso e você não ter feito nada para melhorar aquele ambiente que você estava, ou aquele cenário que você estava, assim. Então, não é sobre o quão glamuroso, de novo, é o seu estágio, a sua pesquisa, o seu curso, o que você faz no centro acadêmico, na EJ, ou em qualquer outro lugar. E sim o significado que você dá para aquilo. E aí, aqui entra um ponto muito importante. Quando a gente estava fazendo o Mobile Dream do ano passado, né, da turma de 2021, aconteceu no final do ano, eu vi uma frase de uma candidata que ficou marcada na minha vida, assim. A gente, enfim, pesquisem o Mobile Dream, vocês vão ver, eu sou suspeito, obviamente, para falar, sou fã, né, entrei por esse programa e liderei ele por 2 anos, mas uma candidata virou para mim na etapa ao vivo, né, que a gente chama de Mobile Experience, ela falou assim, cara, eu não sei se vou passar ou não, mas o Mobile Dream me ensinou que eu não posso aceitar nenhuma empresa que me valorize menos do que a Mobile me valorizou, assim. E é isso. Hoje a gente tem capacidade de escolher. Não, não se submetam a coisas que não fazem sentido. Não entrem em qualquer lugar só para entrar. Não aceitem falta de respeito. Não aceitem colocar os valores de vocês embaixo do braço porque você precisa de uma oportunidade. De novo, estou me colocando e falando a partir de um lugar de privilégio, de uma pessoa que imagina que existem opções para serem escolhidas. Eu sei que nem todo mundo tem e não vai dar para escolher sempre. Mas se for possível, não se submeta ao que você não precisa se submeter. E aí, trazendo meu exemplo, quando eu vim para São Paulo, eu terminei minha faculdade, eu vim para São Paulo estagiar, eu já queria trabalhar com RH, e eu consegui passar, né, depois de perder todos os processos, achei lá uma vaga, passei para trabalhar com RH numa construtora francesa. E aí, uma semana antes de entrar nessa construtora, eu mandei uma mensagem falando, oi, tudo bem? Eu vi que a gente vai participar de um evento, e era um evento de empresa júnior. E eu falava, eu fui de empresa júnior, putz, eu queria muito ir, me deixa ir no evento. Aí me responderam, isso não é para você, e só as pessoas responsáveis podem participar. Falei, tá, então se já não estão, antes de entrar, não estão me deixando me enfiar no que eu quero, não vai dar certo, esse não é um lugar que eu quero. E acho que foi provavelmente uma das decisões mais acertadas da minha vida, assim. Então, por favor, se valorizem e pensem onde vocês querem estar antes do processo. Não é pensar enquanto você está na entrevista. Porque quando você está na entrevista, você está na entrevista, você tem que pensar na entrevista. Você tem que refletir sobre isso antes. E hoje, gente, sinceramente, o que não falta é informação, assim, sobre as empresas. Tá todo mundo vivendo numa caixinha de vidro. Você consegue descobrir toda e qualquer coisa sobre a empresa cavucando um pouquinho. Então, primeira coisa que a gente falou foi sobre o contexto dos processos seletivos atuais. Segundo, sobre pré-processo seletivo. Agora eu queria entrar em comportamentos, né? Então, uma das perguntas que a Giovana fez foi, o que as empresas estão buscando? E aí, obviamente, quando a gente olha para isso, é uma resposta enorme, porque o que a Ambev vai buscar uma coisa, o que a Móvel, o iFood, a Simpla, o Nubank vão buscar são outros comportamentos. Mas eu vou falar aqui sobre 5 comportamentos que eu acho que são importantes independente do contexto, assim, que vocês talvez devam carregar com vocês. E aí, gente, ponto importante aqui, não estou falando de fingir que você tem esse comportamento, porque fingir que você tem esse comportamento não adianta nada. Você vai passar, a hora que você entrar, você vai ter que exercer aquele comportamento e vai falar, nossa senhora, não tem, a gente errou. É desenvolver isso e tornar esses comportamentos parte de quem você é.
e não ficar fingindo que você tem. Então, o primeiro comportamento que é muito importante hoje em processo seletivo e no mercado como um todo é capacidade de aprendizado. Não dá para alguém ou para vocês demorarem um ano para aprenderem a fazer alguma coisa. Sim, não dá. Simplesmente vocês têm que aprender mais rápido. Não tem opção de não aprender mais rápido. E não tem opção de ficar esperando alguém te ensinar. Diferente da faculdade, que fica alguém lá na frente da sala, escrevendo as coisas na lousa, mostrando PowerPoint e quase que implorando para você aprender, no processo seletivo no mercado, ninguém vai implorar para você aprender. As pessoas vão falar, a gente tem que resolver esse problema. E para resolver esse problema, você tem que aprender isso aqui. E olha, tem esses 2 links que podem te ajudar, mas é um ponto de partida. Boa sorte. E é porque a empresa é ruim? Não, é porque não dá tempo. Não dá mais para todo mundo ficar pegando na mão de todo mundo. Sim, tem programas de estágio que tem, né, todo um baby sister ali que vai te auxiliando e falando cada coisa, mas não dá. E aí eu tô falando até pelo Mobile Dream. No Mobile Dream a gente tem um programa de aceleração, mas não dá para eu acreditar que eu vou conseguir ensinar as pessoas cada coisa. Eu tô falando com elas sobre comunicação, resiliência, autoconhecimento, protagonismo e gestão do tempo. Mas, putz, a Giovana tá estagiando lá na área jurídica do iFood. Ela vai ter que aprender algo específico e ela vai ter que aprender, talvez, por conta. Então, demonstrar capacidade de aprendizado é muito importante. E, gente, nossa geração é mimada. Então, a gente espera que todo mundo fale pra gente o que a gente tem que fazer. E se a empresa não me dá um manualzinho falando o que eu tenho que fazer, eu acho que a empresa é ruim e que a empresa não me dá o suporte. Mas a empresa tá te dando o suporte, só que ela tá te dando o suporte que ela consegue. Ela não vai te dar 100% do suporte. Não dá para esperar isso. Então, o primeiro comportamento que é muito importante é capacidade de aprendizado. Segundo comportamento que é muito importante é autoconhecimento. E aí, é clichê. É clichê, mas ninguém sabe. É clichê, mas ninguém consegue desenvolver. Fala isso desde o começo da faculdade. Fala isso desde o começo da faculdade, aí chega no processo seletivo, ninguém tem autoconhecimento. Você pergunta para a pessoa o que ela tem de defeito ou de ponto a desenvolver, ela fica 2 minutos pensando e não consegue trazer um ponto de desenvolvimento que faça sentido. Gente, autoconhecimento é clichê, mas não está funcionando. Nossa geração não tem autoconhecimento. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não sabe nem nomear as nossas emoções, a gente não sabe lidar com os nossos sabotadores, a gente não para refletir o que a gente tem de bom e o que a gente não tem. A gente simplesmente não sabe. Porque eu paro para refletir, aí eu chego em alguma coisa, mas eu não sei dar nome para aquilo. Então, não saber dar nome para as coisas é não ter autoconhecimento. Então, desenvolver isso durante a faculdade, para chegar no processo seletivo e você já ter isso. E assim, eu não vou nem falar que é essencial e que é básico, porque a maioria das pessoas não tem. Isso já é um diferencial. Você ter isso forte já te coloca bem à frente. E aí, autoconhecimento, né? Eu sei meus pontos fortes, sei meus pontos a desenvolver. Dá alguns passos além, assim. É tipo, cara, o que você gosta? Que ambiente você gosta? Você quer trabalhar num ambiente mais burocrático? E se quiser, tá tudo bem? Você funciona num ambiente desorganizado? Você funciona sob pressão? Você não funciona sob pressão? Você gosta de mudança? Você não gosta? Como que você aprende? Você aprende lendo, ouvindo, trocando? Autoconhecimento é muito mais profundo, gente. Não é sobre saber pontos fortes e pontos fracos. Então, o segundo comportamento aqui é autoconhecimento. Precisa ter. Terceiro, ambição. E aí, gente, eu tô, né? Meu viés aqui, viés do grupo móvel. Se eu olho para o processo seletivo e eu vejo ali uma pessoa morna que quer só fazer o mais ou menos, desculpa, não vai dar certo. Porque fazer o mais ou menos, gente, tem um monte de gente. Eu não vou trazer para um programa de estágio que prega aceleração alguém que quer fazer mais ou menos e alguém que não tem ambição. E aí, ambição, eu não estou fazendo julgamento de valor do que é ambição. Não estou falando que ambição é querer ser CEO, querer ser a diretora, querer ser. Talvez não seja. Ambição é você querer melhorar o que você está fazendo, seja um processo, seja um sistema, seja um documento. É querer fazer alguma coisa. É querer. É sobre querer. Independente do que. É sobre querer alguma coisa. Não dá para ter pessoas que não querem. Porque se você não quer, você não vai conseguir aprender nada. E aí, aquele primeiro comportamento de capacidade de aprendizado já foi por água abaixo também. Para aprender alguma coisa, primeiro você tem que querer fazer alguma coisa. A gente aprende coisas quando a gente consegue aplicar, quando a gente consegue resolver problema com o que a gente aprendeu. Então, não ter ambição é quase que um buraco no caminho do aprendizado, assim. Então, terceiro ponto, é importante querer alguma coisa. Quarto comportamento, perdão, é importante ter resiliência. E aí, resiliência, gente, eu estudei administração, tá? Então não sei o conceito exato, mas o que eu aprendi é resiliência na física,
É a capacidade que um objeto, que um material tem de se ajustar e voltar a seu estado natural depois de uma pancada ou de uma pressão. Então, quando eu pego uma borracha, eu aperto, eu solto, ela volta. Eu aperto, eu solto, ela volta. Se eu pego um cano de plástico e eu torço, né, aquelas mangueiras antigas, eu torço ela, ela vai voltar, mas ela vai voltar cheia de marquinhas, assim, cheia de frizz. Isso não é defeito. Isso é só uma demonstração de que agora ela está mais flexível e ela está pronta para aguentar uma torção maior do que a primeira. Então, resiliência, quando eu falo, não é só aguentar a pancada, aguentar alguma coisa que deu errado e pronto, voltei. Tá, fiz merda lá, deu errado, agora eu tô pronto. Não, é o que você aprendeu? Você voltou para o seu estado primário ou você voltou para o seu estado natural com algumas marcas que te levaram para frente? Então, resiliência é aprender a partir das cagadas ou dos erros que você comete. É você olhar para trás e falar, tá, eu fiz cagada, vou lidar com isso, tá tudo bem, mas eu vou lidar com isso de uma maneira melhor do que eu lidaria no cenário anterior. E aqui entra também o quanto que o quão mimada é a nossa geração. Porque a gente é mimado em várias coisas, tá? Eu vou falar toda hora isso. Mas hoje a gente fica gritando, né? Tipo, eu quero autonomia, eu quero estar num lugar que me dê autonomia, eu quero ter espaço. Aí você vai lá, entra num lugar, a pessoa fala, você quer autonomia? Tá bom, você é dono desse processo aqui, fica à vontade, se precisar de alguma coisa, me chama. A primeira coisa que a gente faz é, quando dá errado, liga pro nosso amigo, pra nossa amiga, manda no grupo do WhatsApp falando, puta que pariu, meu gestor, minha gestora, horrível, não me dá suporte nenhum. Ué, mas você não queria autonomia? Autonomia é isso. Autonomia é você ser responsável por alguma coisa, lidar com os erros, lidar com as cagadas e resolver. Autonomia não é só você mandar. Autonomia a gente acha que é tipo, eu tomo decisão. Mas você quer literalmente começar a sua carreira sendo estagiária, tomando decisão e mandando em tudo? Sinto muito, mas isso não existe. A não ser que você seja dono ou dona de alguma coisa, ou filho ou filha da dona, e ainda duvido que vão deixar isso acontecer, não existe você chegar num lugar tomando decisão e mandando em tudo. E eu ainda digo que se te colocassem nessa posição, se nos colocassem nessa posição, daria 3 meses, a gente pediria para sair. Porque não é fácil, a gente acha que é. A gente fica gritando que a gente quer autonomia, mas a gente não sabe lidar com autonomia. A gente simplesmente não sabe, assim. Então, ter resiliência é importante para lidar com essas frustrações que vão acontecer no meio do caminho. E quinto comportamento, mas não menos importante, eu resumi como as pessoas que fazem apesar de. É aquela pessoa que pode estar um caos, tá um problema, tá ruim, ninguém me responde, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou fazer, eu vou entregar. Mas tem que ler 100 páginas, eu vou fazer, não importa o que tenha no meio do caminho. Mas você não sabe fazer, mas eu vou fazer. Então são as pessoas que fazem apesar de qualquer desculpa. Então, fazer apesar de, complete com qualquer desculpa essa frase. É as pessoas que têm capacidade de execução, é as pessoas que lidam com o que tem que lidar, resolvem e entregam. Entregam. Não adianta achar que você vai crescer na sua carreira, que você vai passar num processo seletivo sem gerar resultado, sem entregar ou qualquer coisa assim. Matheus, mas dá para gerar resultado num processo seletivo? Óbvio que não. É um processo seletivo. Mas dá para você demonstrar esse tipo de comportamento. E aí, demonstrar nossa, agora a gente estava na dinâmica, estava tudo organizadinho, surgiu uma bomba, mudou o case. Vai ter a pessoa que vai olhar, vai fazer, puta que pariu, não sei mais o que fazer. E vai ter a pessoa que vai pegar aquele papelzinho que ela estava anotando a coisa, colocar do lado, pegar outro papel branco, anotar o case e falar, beleza, e agora o que a gente faz? É isso, é como você demonstra esses comportamentos. E aí, gente, acho que esses 5 são os comportamentos que eu falei que ia falar 35 minutos, já estou em 31, vou estourar alguns minutinhos, mas já a gente vai para as perguntas. E aí tem 3 comportamentos que precisa tomar cuidado, assim. Então, esses 5 são os que eu acho que precisa ter. 3 que precisam tomar cuidado. 1, a ansiedade, que eu já falei. A gente chega no processo seletivo já perguntando em quanto tempo que você pode virar gerente. Calma, você nem passou. Você quer virar gerente em 3 anos? Tudo bem você ter ambição, você tem que querer. Mas cuidado com como você demonstra isso. Porque dependendo de como você demonstra, pode ser interpretado como ambição ou pode ser interpretado simplesmente como uma pessoa extremamente ansiosa. Então, cuidado com a ansiedade. Segundo, cuidado com como você demonstra frustração no meio do processo seletivo. Então, vai dar coisa errada. O processo seletivo ele é feito para representar a realidade, para testar como você lida com aquela realidade. Se no meio do processo seletivo você demonstrou que não sabe lidar com frustração, aquilo provavelmente vai ser uma bomba na sua avaliação. Porque a gente precisa de pessoas que saibam lidar com frustração. E terceiro,
que eu espero que seja óbvio, ainda mais nesse fórum que a gente está falando, mas, né, o óbvio tem que ser dito, que é cuidado com falta de ética, assim. Se você está num processo seletivo e você está passando a perna na pessoa que está do seu lado, imagina o que você vai fazer quando você tiver que resolver algum problema na empresa. Você vai passar a perna também, quem tiver? Ah, não falaram, né? Ou falaram, não usem o celular. Aí você pediu para ir no banheiro, usou o celular no banheiro. Parabéns, você encontrou uma resposta, mas você foi extremamente uma pessoa horrível e sem ética nenhuma, assim. O que isso representa sobre você? Então, muito, muito cuidado com falta de ética. De novo, espero que seja óbvio, espero que nessa geração e nesse fórum que a gente está falando, eu não preciso reforçar a importância de ser ético. Mas, se é necessário, se alguém acha que ainda dá para passar em algum processo passando a perna, estou dizendo, talvez você passe, mas vai dar errado em algum momento. A gente vai descobrir. Quem é do RH descobre. Em algum momento a gente descobre. Seja no processo seletivo, seja depois. A gente vai descobrir e vai dar ruim. Então, comece sua carreira direitinho. Não comece fazendo merda, porque senão vai dar merda, uma merda pior depois. Isso eu tô só no terceiro tópico, tem mais dois que eu falei que ia falar. O quarto, gente, é como lidar com o processo, né? Então, putz, beleza, eu me preparei, eu sei quais comportamentos, como eu lido com aquele momento ali. E aí tem algumas coisas que eu acho que podem ser óbvias aqui, mas só para garantir também, né, o óbvio que às vezes não é tão óbvio assim. O primeiro de novo, o processo seletivo ele começa antes. E aí você tem que ter aquela reflexão para preparar, né, para se preparar, sua autorreflexão, mas você tem que ter uma preparação para um processo, para aquele processo seletivo específico. E aí, eu estou participando de 5, eu vou me preparar igual para todos. Sinto muito, não funciona. Não é a mesma empresa, não é a mesma cultura, não são as mesmas etapas, então não é a mesma preparação. Se você vai correr uma maratona de 42 quilômetros ou uma corrida de 100 metros, a preparação é diferente. Por que você acha que para um processo seletivo diferente você vai se preparar do mesmo jeito? Não vai. Você tem que tratar cada processo seletivo como um processo seletivo específico e se preparar para ele. E aí, quando eu digo se preparar, não é entrar no site e saber os valores de cor da empresa. Gente, se alguma entrevista alguém te perguntar, fale para mim quais são os valores da empresa. Furada. Pelo amor de Deus, porque isso você tem no site e isso não significa nada, significa só que você decorou. Então, ler ali os valores não é uma preparação. Preparação é você pesquisar sobre o mercado da empresa, pesquisar sobre as pessoas que estão lá, pesquisar, obviamente, também sobre a cultura, né? Mas não tô falando de decorar, tô falando de pesquisar. É você refletir se aquele lugar faz sentido ou não para você. É você saber quais foram os últimos marcos que a empresa teve. A empresa fez IPO, o escritório teve algum prêmio que conquistou, deu alguma merda, deu algum BO. É pesquisar e se preparar para cada processo. O segundo ponto, gente, de como lidar é. E aí a gente falou isso muito no Mobile Dream, assim, e acho que é importante trazer aqui. E aí eu vou fazer um disclaimer logo na sequência. Mas é importante que vocês sejam reais, assim. Não adianta ir para um processo seletivo com uma máscara. Eu sei que na maioria tem empresas que pregam isso, que você tem que ir lá todo, né, certinho, bonitinho. Às vezes, se você tiver maquiado ou não maquiado, isso já interfere e é uma pena que isso ainda exista. Eu não acredito, mas é uma pena. Mas, e aí? Você vai lá, vai todo arrumadinho, vai todo maquiado, vai falar extremamente formal, bonitinho, calmo, sem ser você, você vai passar no processo, aí de repente você comete alguma gafe, entre aspas, e dá merda, porque selecionaram uma pessoa que não é você. Ou você vai estar constantemente se forçando a ser uma pessoa e vai ser infeliz. Então, segunda dica de como lidar com o processo é só seja você. E se não for para dar certo, gente, não dar certo, não passar em um processo seletivo é considerado um fracasso, mas ao meu ver já é um sucesso, assim. Porque não era para ser. Não é porque você se inscreveu em um processo que você tem que passar. O processo ele é um processo de seleção dos dois lados. Se você não foi selecionado, é porque não tinha match. E tá tudo bem. Não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Só que é melhor você não passar sendo você do que você passar sendo uma outra pessoa e depois ter que ficar forçando isso durante 2 anos, porque, nossa, todo mundo ali força alguma coisa. Então, segunda coisa é, por favor, sejam vocês. Terceira coisa, não trate como uma competição. Talvez algumas empresas deem o tom de competição para um processo. Sim, eu julgo elas. Mas não tratem como uma competição. Não precisa passar a perna em quem está do lado. Não precisa ser agressivo ou agressiva. Não precisa questionar e confrontar outra pessoa. Você não ganha a partir do momento que o outro cai ou o outro perde. Você ganha a partir do momento que você é você e que faz sentido para aquela vaga.
não é sobre derrubar outra pessoa, é sobre você ser você e fazer sentido. Então não trate como uma competição, não vai ser saudável para você, não vai ser saudável para outra pessoa e provavelmente não vai ser saudável para o ambiente como um todo. E quarto ponto, gente, é óbvio também, mas só por favor, respirem. A coisa que a gente mais vê em processo seletivo são pessoas extremamente nervosas. E aí, quando você fica nervoso ou nervosa, você não consegue ser você. Você não consegue demonstrar. Você pode ser a pessoa mais incrível, inteligente do mundo. Se você fica nervoso, e aí a gente tem um processo no nosso cérebro que é o sequestro da amígdala, e não é a amígdala, é a amígdala aqui na cabeça, que basicamente faz a gestão das nossas emoções. E quando a gente fica muito nervoso, muito nervosa, ansiosa, a gente tem o sequestro da amígdala, ou seja, essa partezinha responsável. Eu tô fazendo aqui, mas eu não sei se ela fica aqui, tá? Eu acho que ela fica aqui atrás. Mas essa partezinha responsável pelas nossas emoções, ela é literalmente sequestrada. E a gente perde o controle das nossas emoções. Então, se você não consegue gerir ali o como você se, né, lida com as suas emoções, você basicamente vai colocar para fora todo o nervosismo, toda a raiva, toda a ansiedade, você vai colocar tudo para fora sem nenhum controle. Então, respirar ajuda a levar oxigênio para o cérebro, a acalmar, manter a nossa vida no lugar e garantir que a gente está sendo, né, lidando com as emoções do jeito que a gente precisa lidar. Beleza, esse era o quarto tópico. E aí o quinto tópico, para fechar e a gente ir para as perguntas, é que processo seletivo, gente, é só o começo. E eu sei que vocês estão no momento que provavelmente vocês estão preocupados só com esse começo. É justamente o que vocês devem estar preocupados, que é o próximo passo. Mas não acaba ali. E não pode. Não pode acabar ali. Acho que eu passei no processo seletivo. Pronto, check, tá feito. Sempre tem um depois. E aí, se você não foi você durante o processo seletivo, o depois vai ser péssimo. Se você não avaliou a empresa que você queria, o depois vai ser péssimo. Se você não fez uma escolha, o depois vai ser péssimo. Sempre tem um depois. E quando você passa no processo seletivo, é importante que você reflita sobre esse depois. De novo, não espera a empresa chegar em você e falar, olha, viu, aqui, Leonardo, a gente vai ter o one-on-one todo mês, você e seu gestor, então faça seu one-on-one. Você precisa ter seu PDI, então faça seu PDI. Você precisa fazer tal curso, então faça tal curso. Você é dono e dona da sua carreira, e esse depois é sua responsabilidade. A empresa está ali para facilitar, óbvio, né? A empresa vai te dar o suporte, porque a partir do momento que a empresa se seleciona, ela acredita em você e ela acredita que você tem potencial. Pelo menos é o que deveria acontecer. Mas você é responsável por esse depois, não é a empresa. Porque esse depois não está limitado àquela empresa que você passou. Não acredite que você vai ficar toda a sua vida num lugar. É difícil que isso aconteça. Não vai. A nossa carreira, de novo, ela é fluida. A gente vai passar por outros lugares. Tem ciclos que vão ser encerrados. Mas a gente precisa estar consciente sobre isso, assim. Não dá pra gente passar no processo seletivo, achar que a gente deu o checkzinho, e aí o próximo check que eu tenho que dar é virar gerente, ou fazer pós-graduação, porque nossa vida é cheia de checks. Não, o nosso depois pode ser diferente. Segundo ponto é, relembre os porquês vocês colocaram lá atrás. Esses porquês têm que estar colados em vocês em todas as decisões e escolhas que vocês forem fazer. Então, se você escolheu aquela empresa porque ela te prometeu autonomia, cobre autonomia e lide com a autonomia. Se, de repente, a empresa não está entregando aquilo, e isso é um porquê importante para você, saia daquela empresa. Óbvio, tente arrumar, né? Vamos lá, antes. Nossa, meu gestor não me deu autonomia em um projeto, já estou saindo. Não é isso. Tente arrumar, lide com isso, se desenvolva, se adapte. Mas se você vê algo que você vê que era uma falsa promessa, saia, vá para outro lugar. Relembre os porquês vocês decidiram as coisas, porque é isso que tem que guiar as decisões depois também. E terceiro, mas não menos importante, gente, existe eu não sei se é um conceito, é uma metodologia que chama Tour of Duty. E basicamente essa metodologia prega que todo herói ou heroína tem uma jornada, tem uma entrega a ser feita. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, o que a gente tem que refletir é qual que é o nosso Tour of Duty em algum lugar? Qual que é o nosso Tour of Duty naquela empresa ou naquele escritório? O que você quer entregar? O que vai fazer aquele ciclo valer a pena? O que vai fazer você olhar para trás e falar, puta que pariu, esse ano de estágio foi muito bom? O que é isso? Qual que é o seu Tour of Duty? Porque é só sabendo qual que é o seu Tour of Duty que você vai saber se você está chegando ou não em algum lugar. Se você não sabe qual que é o seu Tour of Duty, você não vai saber se você está chegando em algum lugar ou não. Você vai olhar para trás e não vai saber nem avaliar se aquilo está sendo bom ou não, se está fazendo sentido ou não. Então, saiba qual que é o seu Tour of Duty. E aí, com isso eu fecho. Então, basicamente, gente, processo seletivo hoje, ele tá mais diferente, ele tá obviamente diferente de tudo. É importante que vocês reflitam antes de entrar no processo. É importante que vocês
tenham clareza desses comportamentos e saibam como demonstrar, mas mais do que demonstrar, que façam parte de vocês. É importante que vocês estejam bem ali durante o processo seletivo, mas que vocês entendam que o processo seletivo é só um começo. E é isso. Olha, não é a primeira vez que eu escuto você falando, mas toda vez é sempre um tapa na cara de um jeito positivo, assim, realmente. Muito obrigada de novo por ter aceitado o convite, por ter compartilhado isso. Acredito que muita gente precisava desse chacoalhão, né? E a gente recebeu algumas perguntas e vou começar aqui. A primeira é... Deixa eu só compartilhar uma experiência, inclusive, que eu achei que seria legal. Obrigado, Matheus, muito bom a palestra, eu gostei muito, eu também já recebi uns feedbacks positivos no WhatsApp, todo mundo falou assim, muito legal a palestra, então bastante gente gostou. E uma experiência que eu queria compartilhar era justamente essa questão de você ir atrás do que você quer e você pensar realmente do porquê você está fazendo esse processo seletivo. E eu estava numa área específica, que eu trabalhava numa área bancária, e eu recebi a oferta de entrar como analista em outro banco. Fui fazer o processo seletivo, e aí a gente fez o processo seletivo, etc. E aí depois que acabou, eu acabei não entrando, e eu pensei assim, eu não lidei com o processo seletivo de maneira boa, mas porque quando eu parei a pensar, eu realmente não queria participar dele, sabe? Não era aquilo que eu queria mesmo, e eu percebi que isso impactou muito o processo seletivo, eu, inclusive não passei, mas foi até assim, um chacoalhão eu perceber, cara, por que eu tô nessa área, sabe? Tipo, eu tô percebendo que eu não quero essa vaga, eu comecei a fazer meio que no automático, eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo, a gente parar pra pensar antes de seguir com o processo seletivo de por que você está fazendo ele. Se tem outras opções, né? Isso realmente foi muito legal. E um ponto para adicionar aqui pelo fato da gente ser muito ansioso, muito ansiosa, a gente acha que dá para crescer pulando, assim. Nossa, eu tô como estagiário, chegou uma offer de analista. Não quero saber do que é, eu quero. E a gente acha que pingando a gente vai chegar. Tipo, a gente tá olhando muito para onde a gente quer chegar, para o cargo lá de gerente, não sei o quê, e menos para o que a gente vai construir. E aí, parabéns, você vai chegar num cargo de gerente em 3 anos, mas o que tem embaixo? Você chegou de maneira consistente ali? Ou, tipo, qualquer soprinho, qualquer frustração vai te derrubar? E aí, é uma reflexão até que eu faço, assim, gente. Tipo, eu entrei na Móvel em 2017 como estagiário de Dreamer, hoje eu sou gerente. Então, tipo, deu 4 anos e eu virei gerente. Show. Olho para isso, fico muito feliz, fico muito feliz. Mas, putz, eu sofri durante o caminho, assim, foi estressante, porque eu não cresci pingando, eu tive que literalmente construir as coisas para crescer, e é muito estressante, assim, então todo mundo acha que é muito glamouroso, nossa, virou gerente, tempo não sei o que, nanã. É muito difícil, gente, é estressado, eu tenho 25 anos, tenho cabelo branco nascendo na barba, tipo, terapia, obviamente, tá intensa aqui toda semana, é difícil, assim. Então a gente acha que dá para crescer pingando, mas a gente cresce pingando sem consistência. Então é melhor ficar num lugar ou crescer e garantir fechamentos de ciclos que fazem sentido, porque aí a gente cresce com consistência, assim, e cresce de uma maneira que não vai cair em qualquer sopro, em qualquer chacoalhão. A primeira pergunta, voltando lá para o tópico sobre a pandemia, sabemos que as barreiras elas foram quebradas com a chegada da pandemia, mas quais foram as maiores dificuldades que a pandemia trouxe para os processos seletivos? Ou que você sentiu na Móvel? Tá. Eu acho que tem algumas, assim. A primeira é que tudo que é feito presencial, acho que agora tá menos, mas inicialmente, tudo que era feito no presencial era mais fácil de avaliar. Porque a gente tá aqui nessa tela, eu tô olhando pro rosto e só. Mas quando a gente faz avaliação de um comportamento, de qualquer coisa, eu olho todo, assim. Eu quero saber como a pessoa tá por inteira. Então, é muito difícil você ser avaliado só aqui. É difícil para vocês, enquanto pessoas que estão sendo avaliadas, porque você tem literalmente um quadrado para demonstrar emoção. E é muito difícil para o RH também, porque a gente está limitado a isso, assim, tipo, a esse quadradinho, sabe? Então, acho que a primeira coisa foi conseguir fazer análises certeiras, sendo que tá tudo muito limitado, assim, a avaliação, ela ficou, em algum momento, prejudicado. Eu acho que o segundo ponto é que, apesar de algumas pessoas menos, outras mais, mas, por padrão, o ser humano é social. Quando eu digo algumas pessoas menos, outras mais, é que algumas pessoas gostam mais de estar no meio das pessoas, outras menos. Mas quando a gente veio para online, a gente perdeu um pouco do calor, assim. E esse calor, ele era empolgante, ele trazia outros fatores, assim, para o processo seletivo. Então, acho que
Uma segunda dificuldade é como lidar com o processo seletivo sem esse calor, porque não vai, às vezes, existir. E às vezes era no processo, era na dinâmica que você via, nossa, aquela empresa é tudo que eu queria. Ou, nossa, aquela empresa não é o que eu queria. Agora, como está todo mundo online, grande parte das empresas fazendo os processos da mesma forma, você perdeu esse insumo de avaliação para entender se aquela empresa é o que você queria, se ali gera o sentimento que você precisa. E terceiro, de dificuldade, eu acho que é importante, foi positivo para as empresas, mas é uma dificuldade para vocês, é que agora não importa onde você está. Você vai concorrer com pessoas de todos os lugares. E é isso, assim. E agora o jogo está aberto. Né? Então, nossa, você faz USP, Direito, não sei o quê, nananã, você faz Unesp, você faz... Gente, sinto muito. Literalmente, não tô nem ligando para isso. Você vai concorrer com pessoas de todos os lugares. Se você acha que você tem um carimbo bonitinho lá no seu currículo, isso vai te colocar na frente. E aí, gente, óbvio, né? Tô falando da nossa realidade. Eu sei que tem empresas, de novo, é de bom tom? Acho que não. Mas tem empresas que avaliam lá ainda o carimbinho que está no currículo. Mas da minha realidade, eu não estou nem ligando para o carimbinho que você tem na sua faculdade. Assim, o que você faz ou não faz. Você vai concorrer com pessoas de todos os lugares. Isso, né, é uma dificuldade para vocês, porque agora a concorrência ficou maior também. E em relação à parte de entrevista, Matheus, tem uma pergunta aqui. Tenho entrevista amanhã em um banco. Estou no segundo ano. O que posso fazer para mostrar de diferente de alguém que esteja no quarto ano, por exemplo, concorrendo comigo? Boa. Tá bom. Acho que aqui o diferencial que você tem que mostrar, não... E aí, de novo, tá? Não sei qual que é a vaga, não sei qual que é o contexto, não sei nada. Mas eu não acredito que você precise se preocupar em demonstrar um diferencial técnico, assim. Porque eu não sei se a vaga é de estagiário, mas quando você está olhando para um estagiário, uma estagiária, você não está olhando para uma pessoa que tem todo o conhecimento técnico. Então, foca muito mais naquilo que eu falei na parte do pré-processo, assim. Dá significado para as coisas. Olha para a sua jornada e fala, putz, eu fiz isso aqui e olha, isso gerou esse resultado e eu aprendi esse negócio. Tenta não dar respostas vazias, assim, provavelmente vão te perguntar, qual que é o projeto mais interessante que você fez? Não fala, tipo, eu fiz tal coisa. Explica o porquê, qual foi o resultado, sabe? Tipo, vende a sua experiência, assim. Acho que isso vai ser um diferencial, porque se for comparar conhecimento técnico, provavelmente quem está no quarto ano tem mais do que quem está no segundo ano. Então, dar significado para as coisas vai ajudar. Segundo ponto é demonstrar essa ambição, assim. Tenta pensar realmente do porquê você quer passar naquele processo e leva isso para a mesa, assim. Mostra essa vontade, sabe? A gente, durante muito tempo, ficou com medo de mostrar os sentimentos, como a gente estava, por que a gente queria. Nossa, mas se eu falar que eu quero muito... Sabe, aquele negócio até de joguinho de relacionamento, assim. Se eu falar que eu quero muito, ela não vai me querer ou ele não vai me querer. E a gente acha que nas empresas é a mesma coisa, assim. Eu não posso demonstrar que eu quero muito. Você pode, demonstra, fala por quê, mostra por que faz sentido. Então, acho que pensando em demonstrar diferencial, eu colocaria isso, de dar sentido para as coisas e de mostrar a sua ambição e mostrar a vontade, por que você quer estar naquele lugar. E uma terceira coisa, eu colocaria... Eu levaria muitos exemplos de como você lidou com um cenário desconhecido, como você aprendeu as coisas. Por quê? Quando a gente está falando de relacionar alguém do segundo ano, pode existir ali um viés de falar, tá, essa pessoa vai ter que aprender muita coisa. Então, antes de assumirem isso sobre você, já mostra que você sabe aprender as coisas. Então, nas suas respostas, já tenta demonstrar isso, já tenta sinalizar como você se comportou num cenário que você não sabia resolver, como que você aprendeu as coisas, porque aí você antecipa um viés que talvez essa pessoa já coloque em cima de você. Essa pergunta eu achei bem interessante. Qual dica você pode dar para incentivar alguém a sair da zona de conforto? Sinto que os estudantes de direito ficam muito presos a isso. Como começar a mudar? Gente, acho que a gente fala muito sobre como tirar as pessoas da zona de conforto, assim. E agora, hoje na posição que eu tenho um time comigo, cada vez mais eu olho que não dá. Triste dar essa notícia, desculpa acabar talvez aí com algum objetivo, mas a pessoa só sai da zona de conforto se ela quiser, gente, assim, tipo, você vai puxar a pessoa para fora da zona de conforto, ela vai falar, nossa, tava tão quentinho lá dentro, vou voltar. Porque fora da zona de conforto vai ser chato, vai ser estressante, vai quebrar a cabeça, vai ter que discutir, vai ter conflito.
E as pessoas não querem, assim. Então, qual que é a dica que eu dou nesse contexto, né, assumindo que não dá para puxar ninguém para fora da zona de conforto? Encontra quem já tá afim de ficar fora da zona de conforto. Cria ou faz alguma coisa legal com essas pessoas e começa a dar exemplo para as outras pessoas. Não é sobre puxar ninguém para fora da zona de conforto, mas é sobre mostrar os benefícios de estar fora da zona de conforto. Não dá, tipo, agora, nossa, minha sala, todo mundo muito acomodado. Ótimo, você vai passar no processo seletivo e eles não, e tá tudo bem, aproveita isso, assim. Tipo, mas se você quer mesmo, não dá para puxar. É só encontra quem já quer ficar fora, cria alguma coisa legal e dá como exemplo. Tipo, mostra os benefícios, sabe? Então, tipo, olha, eu faço direito, mas eu tô aqui no centro acadêmico organizando um evento às 7 da noite, e olha, eu aprendi isso, eu tive acesso a esse conteúdo, eu tive acesso a essa palestra, eu ouvi tal coisa, eu aprendi tal negócio. E aí não é falando, vem fulano, participa também, vai ser legal. Mostra o que ela perdeu. Porque as pessoas começam a valorizar coisas quando elas sentem que elas perdem do outro lado. Então mostra o que essa pessoa tá perdendo. Talvez isso ajude ela a sair. Mas, de novo, eu não acredito em deixar ou tirar da zona de conforto quem não quer sair da zona de conforto. E aí, no meu time, por exemplo, tá todo mundo numa zona muito desconfortável. Mas eu já selecionei pessoas que estavam fora da zona, ou que queriam estar fora da zona de conforto. Eu não tive que convencer ninguém. Eu simplesmente não recrutei quem queria ficar na zona de conforto. Eu deixo fora do meu time, porque no meu time eu preciso de pessoas que fiquem confortáveis fora da zona de conforto. E em relação à questão comportamental, como que você demonstra uma entrevista essa questão comportamental sem sair do clichê? Tá. Sem cair. Sem cair, aham. Gente, comportamento se demonstra a partir de exemplo, assim. Então, não adianta te fazerem uma pergunta e você fala... Primeiro, se a entrevistadora ou o entrevistador que estiver falando com você estiver bem preparado ou preparada, ela sempre vai fazer pergunta relacionada a passado. Não vai ficar fazendo perguntar o que você faria nesse cenário. Porque você pode inventar qualquer coisa que você faria. Então, idealmente, a recrutadora ou o recrutador já vai te fazer perguntas que sejam relacionadas a passado. Vamos supor que ela fez ou ela não fez, tanto faz. Foca em dar exemplos. Não dá nenhuma resposta, tipo, nesse caso, eu acho que a pessoa tinha que se organizar melhor para conseguir entregar dentro do prazo. Como que você se organiza melhor? O que você usa? Como você faz? Como que você lida com prazo? Não é o que você faria, não é o que você acha que deveria fazer, é o que você faz. Como que você aplica aquilo. Então, demonstrar comportamento em uma entrevista é quase que exclusivamente por meio de exemplos. E, de novo, não inventem, tá? Peguem exemplos reais. Mas é garantir que suas respostas estão embasadas em algum exemplo, assim, que você traga para a mesa, demonstre que você já viveu aquele comportamento. Como posso me destacar em processo seletivo sem ser grosseiro, rude ou tirar o local de fala de alguém? Falar muito também pode prejudicar? Tá. Se você fizer tudo isso, você vai se destacar e não é de um jeito positivo. Então, falar muito, gente, ser grosseiro. Primeiro, ser grosseiro, rude, tomar a fala de alguém, assim, e isso é a receita da cagada no processo seletivo. Então, se você já tem essa característica com você, e aí eu tô falando, eu tenho, tá? Não sou grosso, mas eu gosto de falar muito. E eu já sei disso, eu já vou pro processo seletivo me controlando, assim. Eu já vou ficar atento, e isso é muito autoconhecimento, assim. Eu já sei que se, putz, sei lá, eu tenho dificuldade para lidar com pessoas que são prolixas, que falam, e não chegam em lugar nenhum. Me dá uma raiva absurda, e aí a minha tendência natural é interromper as pessoas e falar, tá, eu já entendi, é isso aqui, vamos embora. Só que quando eu faço isso no processo seletivo, que o RH tem 50 minutos para me avaliar, o RH não vai entender que aquilo tem algum motivo, mas só entender que eu cortei a pessoa, que eu fui grosso e fui rude, pronto, check. Se for uma empresa que não valoriza isso, vai cortar. Então, o primeiro se você quer se destacar, não faça essas 3 coisas. Não seja grosseiro, ninguém merece falta de respeito, não faz sentido. Se qualquer pessoa no processo da MOVE falta de respeito, não importa, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, tchau, não vai passar. Ser rude não faz sentido, e tomar a fala do lugar de alguém, menos sentido ainda. Isso aqui muito para homem, assim. Homem tem uma mania besta de achar que sabe todas as coisas e que tem que interromper, principalmente as mulheres, porque só ele sabe o que ele tá falando e as mulheres que estão ali não sabem. Né? Nossa geração não dá
Não dá mais para aturar esse negócio, assim. Mansplaining, gaslighting ou qualquer coisa relacionado a machismo em processo seletivo, sinto muito, assim. Se você está fazendo isso, talvez você tivesse que estar numa geração anterior, porque lá isso era normal. Na nossa geração isso não é mais normal. Então, ser grosseiro, ser rude, interromper as pessoas, não faça. Principalmente homens, tomem cuidado de interromper qualquer pessoa, mas especificamente de interromper mulher, porque a nossa tendência é interromper mulheres. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas tem um estudo, se eu não me engano, da McKinsey, que mostra que 85% das mulheres elas são interrompidas pelo menos 6 vezes numa reunião de 1 hora. 6 vezes numa reunião de 1 hora. Então, por favor, não repliquem isso, é um ato bastante machista. E aí, como se destacar sem fazer essas coisas? Gente, se destacar em dinâmica é por meio... Você se destaca através do que você agrega, assim. Não é a quantidade de coisas que você fala. Não é se você tá escrevendo, nossa, se eu tô escrevendo, eu sou líder, eu sou a pessoa que organiza. Não é. Você pode não escrever, você pode não ser a pessoa que vai montar o slide da apresentação, mas se você falou 4 vezes durante a discussão e essas 4 vezes agregaram muito valor, você já se destacou. É isso que as pessoas estão avaliando. Tipo, putz, eu não consigo agregar porque o case é sobre inteligência artificial, eu não conheço nada de inteligência artificial. Então pega outra função. Vai ser a pessoa que vai fazer pergunta para todo mundo pensar, então faça a pergunta. Mas você se destaca a partir do valor que você agrega na discussão ou no time, assim. E não é sobre ser a pessoa que fala mais, não é sobre ser a pessoa que monta o slide, não é sobre ser a pessoa que escreve no papel. É sobre o que você agrega. Seja fazendo perguntas, seja dando opinião, seja organizando, mas agregue, assim. E, óbvio, não seja a pessoa que fala muito, mas também não seja a pessoa que não fala nada. Se você não fala nada, desculpa, não tem como eu te avaliar. Não tem insumo. Você não vai passar por falta de insumo, porque eu não vou passar alguém que eu não consegui avaliar. Então, não seja a pessoa que fala demais, mas não seja a pessoa que parece que não foi na dinâmica. Seja você, assim, agregue algo, seja uma pessoa importante para o grupo, e é isso. E aí, gente, aqui a gente tá cansado de ver. Nossa, tinha um grupo ali perfeito, com 7 pessoas muito inteligentes, que entregaram um PPT e uma proposta incrível. Ninguém passou. Aí teve o outro grupo com 7 pessoas, que também eram muito inteligentes, mas conseguiram se organizar melhor, todo mundo tinha uma função. A proposta que eles entregaram no final não foi boa, e todo mundo passou. Porque a gente não tá avaliando a proposta que você entrega. Eu não espero que durante o processo seletivo você resolva o problema de inteligência artificial do iFood. Eu não espero isso. Eu tô ali só para olhar como você é, como você se comporta. Então a proposta que você entrega no final, óbvio, se for uma proposta incrível, parabéns, pode ajudar, mas não é isso que vai definir se você vai passar ou não, assim. Então agrega alguma coisa, é assim que se destaca em dinâmica. E no caso das empresas, elas são geralmente abrangentes para todas as áreas? Tem algum problema não saber o tema? Tá. Depende, tá? Isso é muito particular aqui. Se você está prestando um processo seletivo para uma área jurídica e todo mundo ali está prestando para uma área jurídica, se a empresa espera que você saiba o tema, o mínimo que eu espero é que a empresa te avise sobre o tema antes. Não dá para chegar lá e pronto, achar que você tem que saber. Em processo seletivo de estágio, gente, é quase que natural não esperar que ninguém domine o tema. Óbvio, se você está se inscrevendo para uma vaga de analista, para uma vaga um pouco mais sênior, é esperado que você domine o tema. É esperado. Mas numa vaga de início de carreira, não, assim. E aí, o que a gente fez aqui no Mobile Dream, por exemplo, a gente avisou, a gente tinha 3 temas possíveis, a gente avisou quais seriam esses 3 temas, a gente avisou qual seria o grupo do case 10 dias antes, uma semana antes, então a Giovana já sabia que ela ia fazer um case com o Vitor, Vinícius, não sei quem, e ele já tinha um canal no Discord que eles podiam se relacionar, estudar sobre o tema e se preparar. Então, a gente não estava avaliando o conhecimento técnico, mas ainda assim, por achar que a pessoa estaria mais à vontade sabendo o tema, a gente antecipou. Então, normalmente, as empresas não esperam isso numa vaga de estágio. Se elas esperam, elas têm que te avisar antes. É o mínimo que eu imagino, assim. Então, provavelmente você vai lidar ali com cases de temas que você não domina, que talvez nem sejam da sua área, porque ela não está avaliando o quanto você sabe ou não sobre aquele tema. Nath, falta só mais 2 perguntinhas. Sendo tímida, como posso me destacar em uma dinâmica em grupo? Tá. É importante que, mesmo sendo tímida, você participe, você se exponha. E aí, é uma dificuldade? É uma dificuldade, gente, mas precisa.
Então, quando eu falo de participar, não é de ser a pessoa que mais fala, mas você precisa estar na dinâmica, você precisa tentar contribuir. Você precisa levantar a mão e falar, olha, eu tenho essa opinião, dá uma opinião. Se você é uma pessoa mais introvertida, gasta mais tempo pensando, gasta mais tempo refletindo, mas quando você for se colocar, se coloque. Seja uma pessoa, seja vista, participe ali do grupo, assim. Então, se você entende, se você já sabe que você é uma pessoa tímida, já vá para o processo seletivo com um lembrete de que você vai precisar quebrar essa timidez. Você vai precisar falar, você vai precisar se expor. Ah, mas eu não quero apresentar. Não apresente, não tem problema. Mas exponha as suas ideias. Seja uma pessoa presente, participe. Segundo ponto arrume uma função. Ah, eu não quero ser a pessoa que vai apresentar, eu não quero falar, não sei o quê. Então você vai ser a pessoa que vai, sei lá, organizar todo o case. Seja essa pessoa. Óbvio, só organizar o case não garante que você vai passar. Tente contribuir também. Mas pegue uma outra função que a sua timidez não te atrapalhe. Porque aí você consegue quebrar um pouco a timidez para se expor em alguns momentos, mas tem uma outra função que a timidez não vai ser uma pedra no meio do caminho. E segundo ponto, e eu não tô falando, eu ia falar seja vulnerável, mas eu não tô falando de ser vulnerável, tipo, abrir o processo seletivo aqui falando, gente, eu sou tímida, então por favor não contem comigo. Não é isso, mas tenha consciência disso e alinhe isso com a galera. Tipo, tem que apresentar. Galera, eu não me sinto confortável para apresentar, eu acho que eu tenho outras funções que eu posso agregar mais, então fique à vontade para apresentar quem quiser. Tá tudo bem, não tem problema, assim. E aí, gente, de novo, tá? Não vai chegar lá, sei lá, no processo seletivo do bancão vermelho e vão falar, eu tô aqui fazendo isso porque o Matheus da Móvel disse que eu tinha que falar que eu sou tímida. Não é isso. Depende da realidade. Tem empresa que vai lidar bem com isso, tem empresa que não vai lidar bem com isso. Eu estou falando isso 100% com o meu viés. Então, essa é a minha dica do meu lugar de avaliação. Mas essas coisas podem ajudar a, mesmo sendo tímida, se destacar. E como uma última pergunta da noite, se a Giovana ou o Portal não tiver nenhuma dúvida deles, muita gente desiste de gravar os vídeos para os processos. Qual que é a importância desses vídeos? Tá. Gente, assim, primeiro, se é uma etapa obrigatória do processo, por isso já é importante, né? Porque senão você não avança. Mas esses vídeos depende muito do que ele tá sendo, do que está sendo perguntado, assim. No caso da Móvel, a gente já teve vídeos com 2 formatos, assim. Já teve um vídeo para a pessoa falar um pouco mais sobre quem ela o que ela tem orgulho, o que ela tem medo e qual que é o sonho dela. E já teve um outro vídeo para ela falar um pouco mais sobre o projeto que mais marcou a vida dela. E aí, nos 2 casos, como no nosso processo seletivo é às cegas, esses vídeos são distorcidos para que o processo seletivo seja mantido às cegas. Mas para Móvel, para o Mobile Dream especificamente, é importante porque a gente precisa ter acesso a um pouco mais de informação sobre a pessoa. Só o teste, só as perguntinhas que vocês respondem, só o currículo não representa quem vocês são. Então, ter um vídeo onde você fala um pouco mais, responde alguma pergunta, é importante para a gente tornar essa avaliação um pouco mais humana, assim. Não dá para porque se eu não tenho esse insumo, é quase que natural que a gente enviese a nossa avaliação para coisas que a gente não quer enviesar. Então, que a gente enviese para, sei lá, se a pessoa já estagiou ou não, para o ano da faculdade que ela tá, e a gente não quer. Então, como a gente não quer enviesar para esse lado, a gente precisa coletar outros insumos para possibilitar uma avaliação sem esse viés. Então, é muito importante, se é obrigatório, porque senão você não vai avançar no processo, mas 2, porque essas perguntas ajudam a tornar o processo mais humano e menos enviesado. Muito legal. Eu sempre fiquei me perguntando como que a etapa de vídeos funcionava. Eu não sabia que era distorcido. Mas foi distorcido para manter as cegas. E são pessoas externas que fazem a avaliação, não foi ninguém do nosso time. A gente contratou consultores e consultoras externas para a gente não ter acesso. Bem interessante. Gostei. Meninos, vocês têm mais alguma dúvida? Bom, então, né, a gente agora só tem a agradecer por toda a contribuição, né? Foi muito, muito boa mesmo a palestra. Igual o Vitor comentou, a gente recebeu já alguns comentários bem positivos. Então, muito obrigada de novo por ter se disponibilizado a compartilhar com a gente. Pessoal, lembrando que ainda não acabou, né? Até sexta-feira a gente vai ter nossas palestras e amanhã de manhã às 10h30 a gente vai falar sobre propriedade intelectual e privacidade.
Então, fiquem atentos e esperamos vocês. Muito obrigada a todos pela participação. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa, parou, né? Parou.